Bom, olá amigos do blog Papo Sem Censura, nós estamos iniciando mais uma edição do Papo de Quinta, edição de número 9, e a edição de hoje especial para bater um papo sobre a eleição que está chegando, né? O primeiro turno está chegando, todo mundo na expectativa do que vai acontecer, e para falar sobre isso eu recebo aqui o Gerson Jório, que é engenheiro, professor, jornalista e especialista em logística, autor de 4 livros: Redução de Estoque em 3 Dimensões, Histórias de Muitos Amigos, Vergonha Alheia e Eleições Proporcionais, que é o que eu tenho aqui em mãos, que a gente vai falar muito sobre esse tema agora. Ele militou ativante durante 10 anos na PUESP e é membro da Academia Pindamonhangabense de Letras. Gerson, obrigado por ter aceito aí nosso convite para comentar um pouquinho sobre o cenário político. É um prazer imenso, Giovanni, estar aqui com você, falando sobre esse assunto que a gente gosta tanto de... Com certeza, com certeza. Para a gente começar o nosso bate-papo, antes da gente falar do cenário eleitoral atual, que é um cenário bastante conturbado, com bastante indecisão, você falar um pouquinho para a gente sobre o Eleições Proporcionais, porque está em cima do tema que a gente vai conversar hoje aqui, um pouquinho sobre esse livro. Ele tem muito sobre as eleições de 2016 em Pindamonhangaba, né? Conta para a gente um pouco dessa ideia. Exatamente. Esse livro, ele é resultado de anos de estudo nesse tema, eleições proporcionais. Eu sempre tive curiosidade de saber quem tinha condições de ganhar nas conversas políticas, inclusive com um amigo nosso que já se foi, o Zé do Jornal, sempre nas eleições saudoso. A gente estava falando sobre, inclusive, eleições proporcionais de vereadores, né? A eleição majoritária tem as pesquisas que a gente pode acompanhar. Então, isso aí sempre foi alvo da minha curiosidade e do meu estudo, né? Então, de lá para cá, eu venho estudando e desenvolvi um método para estar fazendo esses prognósticos, mas não só o prognóstico. E em 2014 eu entrei em contato com o Alberto Carlos de Almeida, que hoje é do Instituto Brasilis, e o Alberto Carlos de Almeida é um cientista político, e eu falei sobre o meu método, e ele falou, vamos fazer uma análise das eleições para deputado federal, 2014. E nós fizemos uma análise de 7.138 deputados que disputaram a eleição de 2014 no Brasil todo. E, inclusive, esse trabalho foi motivo de matéria no jornal Valor Econômico, uma matéria bem grande, e a ordem de acerto naquela ocasião, que aquela eleição, como a de hoje, foi uma eleição difícil. Foi uma eleição, inclusive, que difícil para prognósticos. Para prognósticos, né? Porque o PT estava numa fase, né, que ele vinha assim, sendo bombardeado pela imprensa, ali, né, já começava Lava Jato, essas coisas todas. Então, foi uma eleição complicada de fazer prognóstico. Mas a ordem de acerto nossa foi de 80%. Então, o que eu considero muito boa. Bastante. Né? E esse livro é esse trabalho que nós fizemos, essa é a metodologia que eu desenvolvi, né? Um cientista, quando ele quer... Hoje um cientista sabe quais os elementos químicos que tem no Sol, não? E como que ele sabe isso? Através de rastros, né? O espectro de luz, né? O espectro de radiação de luz vai informar. E é a forma que nós encontramos para buscar esses rastros nas eleições proporcionais, foi analisando as eleições anteriores. Vamos ver o que aconteceu lá atrás, né, que pode acontecer na frente. Eu tenho uma perspectiva, talvez vá ao encontro dessa ideia, que eleição ela não é fotografia única, simplesmente. Ela é um filme que tem que ser acompanhado. Sim, sem dúvida. Né? Então, por exemplo, a gente analisando as eleições passadas, você
através das eleições passadas e dos dados que tem no TSE, você pode usar a estatística e fazer certas projeções. Mas também você encontra dados nas eleições passadas, por exemplo, coisa que acontece de eleição para eleição. O que eu chamo é o aparecimento do princípio de Pareto. Ou seja, 80% dos votos fica concentrado em 20% dos candidatos. Né? Então, isso é uma coisa que se repete eleição por eleição. Outra coisa é a questão de regularidade de votação. Um candidato ele tem uma determinada votação um ano, no outro ano tem aquela, e ele continua tendo. Às vezes você olha 4 eleições, ele tem aquela média. Se você pegar aqui em Pinda, você vê vários casos desses. O Gianni Ardito, o Felipe César, você vai olhando. Mantém mesmo uma linha de voto. A mesma linha de voto. Então, quer dizer, e você pega esses candidatos que mantêm essa linha, às vezes você já tem uma porcentagem de 60% daqueles votos. Né? Então, é uma forma de estar analisando para a gente, depois, colocando os concorrentes dentro das coligações e dentro dos partidos, separando isso, para a gente ver qual a proporção de voto que cada um pode ter. Né? A gente fazer estabelecer uma proporção aí para cada um, para a gente poder tirar, saber quanto cada um vai ter de eleito. Né? Então, mas esse livro, ele não é só importante para você fazer prognóstico. Prognóstico é de menos. Mas quem lê e entender, ele pode tirar várias coisas daí. Por exemplo, você conseguir fazer com um partido fraco se tornar um partido competitivo. Né? Legal. Então, você, por exemplo, então para dirigentes partidários, para políticos, eu acho que para todo mundo tem coisas interessantes. Mostra um pouco o caminho das pedras. E até o leitor curioso para saber como é que funciona, porque ali eu tento explicar também de forma simples e didática como é que é essa questão, quais são os cálculos para se chegar nos eleitos. Né? O subtítulo, inclusive, é o que todos os políticos, partidos e candidatos deveriam saber. Sim, exatamente. Então, resumindo, é isso aí. Legal. Você comentou um pouco ainda dentro do livro, que eu acho interessante, o índice de acerto na projeção para a Câmara foi alto também, né? Na Câmara também foi alto. Na Câmara aqui de Pinda. Esse livro, inclusive, quem participou da última eleição, todo mundo parece aí. Porque eu escolhi Pindamonhangaba, esse livro eu mostro como é que eu faço essas coisas, tomando como exemplo a última eleição, 2016, né? E analisando as anteriores, de 2012, 2008 e 2004, né? Então, eu estou tomando como exemplo Pindamonhangaba porque minha terra, é a que eu tenho mais conhecimento. Perfeito. Ali. Se eu fosse utilizar uma cidade como São Paulo, seria difícil porque envolve uma quantidade de dados muito grande. Então, eu achei Pindamonhangaba ideal. Legal. E ela é baseada na de 2016. E o resultado é muito bacana, quem tiver a oportunidade de... Onde consegue o livro? Esse livro ele está em várias livrarias. Está na Livraria Cultura, no Martins Fontes, em São Paulo, lá na Avenida Paulista, Martins Fontes. Está no Amazon, né? Diversas livrarias. Bom, como eu ganhei 2 do Gerson, a ideia que surgiu agora, eu ganhei 2 do Gerson, quem estiver assistindo, quiser mandar, deixar a mensagem, a gente pode sortear um livro. Ganhei 2,
dois, pelo blog, um particular, um pelo blog. O blog eu vou compartilhar com o amigo internauta. Então, quem quiser o livro, manda uma mensagem no Facebook, enfim, pelo próprio blog, né, nos comentários do blog, e a gente faz um sorteio rápido aqui, sem grandes critérios. Gerson, vamos falar um pouquinho então, entrar na eleição. Acho que o pessoal em casa tá curioso para saber do que vai acontecer aí domingo, né, o que está se projetando para domingo. Você comentou que 2014 já foi uma eleição bastante difícil, já tinha outros fatores. Em um dos seus prognósticos, se eu não me engano, para deputado estadual, você usa a seguinte frase: uma eleição com muitos elementos imponderáveis. Como é que está a conjuntura de 2018? Então, olha só, essa eleição, das últimas eleições, é o que tem mais candidato. Se você pegar para a Assembleia Legislativa, nós temos 2.174 candidatos. Para a Câmara Federal, 1.686. Né? Quando falei em 2.174, os anteriores eram na média de 1.600 candidatos. Para deputado federal, uma média de 1.200, agora 1.686. Então, você percebe que vai ter uma diluição maior dos votos. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a renovação vai ser muito pequena. Não vai ter uma renovação assim esperada, que todo mundo fala, vai virar de ponta cabeça. Não vai ter. Vai ser uma renovação até menor que nas eleições anteriores. Ou pelo menos esses estudos apontam para isso. Porcentagem, né? Dá para falar mais ou menos? Eu acredito que em torno de 40%. Nas duas casas? Talvez. Possa, mais ou menos nessa linha. Eu não analisei a da Assembleia Legislativa, mas eu acredito que a gente esteja nessa faixa. Mas a de deputado federal, pode escrever nessa faixa. Bom, mas o porquê disso? Né? O porquê disso que a gente fala que a renovação vai ser pequena? Bom, primeiro, porque nas eleições, normalmente, em torno de 20% dos candidatos, eles deixam de se candidatar novamente. Né? Eles ou abandonam a política, sei lá, alguma coisa acontece que eles deixam lá, 20%. Nessa eleição, menos de 10% que deixou, porque foi disputar outro cargo, porque uns poucos, né? Essa quantidade é bem menor que as outras. Outra coisa que contribui aí, primeiro porque quem disputa uma eleição já com mandato, ele tem uma vantagem muito grande em cima do outro. Ele já tem um gabinete, tem funcionários, ele tem um nome conhecido, ele tem números desconhecidos, uma base eleitoral, ele tem uma base eleitoral, tem cabos eleitorais já fidelizados, ele tem né? Ele tem uma série de vantagens, inclusive emendas, que isso aí tem pesquisas que apontam que isso é também uma vantagem danada. Deve ser 25% na frente, e às vezes tem... Seu jornalzinho de prestação de contas tem trabalho para apresentar, então quer dizer, ele sai com uma vantagem imensa na frente de outro. Mas tem mais, a mudança da legislação eleitoral diminuiu o tempo de campanha, favorece quem está lá dentro. Exato. Né? Se você diminuiu de 90 para 45 dias, quem já tem um nome conhecido, já tem mais acesso na imprensa com maior facilidade, ele leva vantagem. Outra coisa, diminuiu também o tempo de campanha, de televisão, né? de campanha, de rádio, de 45 para 35. Também favorece quem está lá dentro. Né? Existe também uma mudança que favoreceu quem está lá dentro também, que foi aquela janela partidária, que o cara podia mudar de partido, né, sem perder o mandato. Isso possibilitou que eles negociassem a próxima eleição deles, tivesse mais acesso, mais fácil
as verbas, Garantir a verba do fundo partidário. partido, de campanha. Então, tudo isso nos leva, né, a uma situação que quem é, ele tem uma facilidade muito maior. Então, até porque o fundo partidário esse ano foi uma guerra, né? Com a não possibilidade, que no meu ponto de vista é um avanço de não apoio privado, né? Exatamente. O fundo partidário se virou uma disputa ali também. Então, tudo isso favorece quem já tem mandato, né? E também tem outros fatores que eu tenho um site que é o gersonjore.com. Eu escrevi alguns artigos e um deles eu ia dar até continuação, são vários, eu acho que eu cheguei a escrever 2 só, cujo título é O Brasileiro Sabe Votar, né? E a gente percebe o seguinte, falando, tem tanto candidato para o eleitor escolher, por que não acontece? Então você vê aqui nessa questão da renovação da Câmara que tem a influência de quem está lá. Mas também existe uma outra coisa. Existe, quando a pessoa vai se candidatar, ela passa por um filtro no partido. Primeiro, se ela escolhe o partido errado, ela já nem... Aqueles partidos que não alcançam o quociente eleitoral, sabe? E a verdade é o livro, inclusive, ajuda a pessoa a analisar isso. Será que eu não vou entrar numa barca furada? Às vezes a gente vê na rua aí o pessoal fazendo uma campanha, tudo, eu falo para a minha mulher, eita, gastando dinheiro, não vai se eleger, né? Porque existe isso. Depois ele passa por um crivo do partido, né? O partido já tem interesses. Então, tem várias coisas, mas isso está num artigo meu lá, que eu acho que não precisa nem a gente estar comentando muito aqui. Você comentou isso, eu acho que é legal para quem é de Pinda, acho que pode observar bem isso, é você fazer bem a escolha, inclusive na possível coligação, né, que o partido vai compor. Sim, se você pegar o caso de Pinda da última eleição, a coligação do PSDB vinha com Rafael Goff, que havia sido candidato em 2014, né, Toninho da Farmácia, que também tem sempre uma votação expressiva, e aí você tinha 3 vereadores disputando mais 2 cadeiras ali, era o Jânio, o Cal e o Roderley. Né? E que acabou o Cal ficando fora, né? Então isso tudo também... Não, tudo isso... por isso, por 30 votos, né? Por isso que quem vai disputar uma eleição, eu acho importante a leitura de eleições proporcionais. Legal, né? Muito legal. Bacana. Bom, falando um pouquinho então, já entrando agora em cada Câmara, acho que também é um interesse aí do internauta, falando da Câmara Federal para São Paulo, né? As cadeiras que São Paulo tem, são 70 vagas que São Paulo tem na Câmara Federal, nós temos 1.680 candidaturas, então a gente está falando de 24 candidatos por vaga. Dos 35 partidos, 17 distribuídos em 6 coligações e 18 partidos isolados. O que a gente pode esperar dessas candidaturas por São Paulo, que a gente vai ter de novidade, de mesmice? Essa eleição, falei para você que é uma eleição difícil para quem analisa, quer tentar acertar quem vai ganhar, qual vai ser a bancada dos partidos, tudo. É uma eleição complicada porque nós temos, primeiro, um bloco formado pelo PSDB e aqueles partidos do centro. O famoso centrão. O PP, o PR, PSD, por natureza. Isso. Então, esses partidos, inclusive o DEM, daí você pega esse partido, esse bloco, eu acredito que deva fazer 18 deputados. Mas esse bloco tem lá no DEM um candidato que é novato, o Kim Kataguiri. Esse Kim Kataguiri é liderança do MBL, esse movimento que surgiu aí, e ele tem penetração nas redes sociais e tal, então ele pode surpreender. E, na verdade, uma pesquisa do Ibope tem apontado isso, que ele é um dos nomes, tem 5 nomes,
no estado de São Paulo, que devem ser grandes puxadores de votos, né? E, quer dizer, então eu fiz esse prognóstico e se ele surpreender mais do que eu espero, ele pode ter uma alteração aí. Nós temos depois, porque sempre, se você pegar as últimas eleições, nós temos PSDB e PT, que são os grandes... Dividindo as maiores bancadas. Dividindo as maiores bancadas, né? Então, depois desse bloco aí, né, que eu falo que deve ter 18, eu acredito que venha o PT com 12 eleitos. Só é importante para o amigo internauta, a gente está falando dos deputados federais por São Paulo somente, não a Só Câmara por São Paulo, dessa vez. Só esse recorte para o pessoal. Eu não fiz esse trabalho no Brasil inteiro, Exatamente. que é um negócio... na eleição passada eu fiz junto com o Alberto, com a consultoria dele lá, né, foi mais fácil. Mas assim mesmo não foi fácil, não. Imagina. Então a gente está falando dos candidatos por Isso. São Paulo, a Câmara Federal por São Paulo. Depois a gente tem um bloco que vem PSB, PTB, PPS, né, e PSC. Nesse bloco tem o PTB, que tem duas candidatas, na verdade, que podem surpreender. Uma é a Gisela, é da família Monteiro Aranha, é daquela família bilionária. De que região que é? Então, é daqui de São Paulo, São Paulo, eu não me recordo agora a região, mas, quer dizer, quando a pessoa tem grande disponibilidade monetária, aí já é uma outra... E a filiação dela foi com pompa, né? E depois tem a esposa do presidente lá do Campos Machado, a Marlene Campos Machado. O Campos Machado sempre sai para deputado estadual, tem uma votação alta, mulher dele, ele deve estar disponibilizando... Né? Tem os redutos eleitorais para buscar esse Exatamente. Daí, depois tem o PRB. O PRB... Está sozinho. Está sozinho, mas traz o Russomano. Que puxa muito o valor. O Celso Russomano, na eleição passada, teve 1.500.000 votos. Deve repetir, talvez. Eu não sei se repete, mas a gente sabe que é uma... Que é um potencial grande aí. E ele é um dos que o Ibope aponta, né? Sim. São 5 aí. É midiático, né? Está sempre defesa do consumidor, etc. Depois nós temos o PR também, que deve puxar mais uns 5, que tem o Tiririca. Tiririca que puxa o voto também. E o PSL, que tem o Eduardo Bolsonaro, e tem também o Alexandre Frota, que diz que tem 8 milhões de seguidores, não sei se... Esse é uma incógnita. É uma incógnita, mas o Eduardo Bolsonaro a gente sabe que... Mas, inclusive, no PSL, tem uma coisa aí, Giovanni, que nessa eleição, ou já nessas mudanças da legislação eleitoral, surgiu uma cláusula de barreira, né? E a cláusula de barreira é o seguinte: o candidato, para tomar posse, ele tem de ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Perfeito. Né? Então não é só o partido quociente eleitoral aqui no estado de São Paulo, a gente estima que é uns 320.000 votos. Né? E seria 10% disso. E a gente percebe que ali os candidatos são todos novatos, e não sei se vão alcançar isso. Né? Não seria o caso da outra vez que o Tiririca teve aquela imensidão de votos, tem gente com 200 votos entra. Então agora tem essa cláusula de barreira, então pode... Né? Mas, de um modo geral, falo assim, essa conjuntura, a gente percebe que nós vamos ter
uns 20 partidos aí elegendo, elegendo deputados. Quer dizer, essa bancada não tendo renovação, uma bancada que é bastante fisiológica, então eu vejo que o futuro presidente vai ter grandes dificuldades ali na Câmara, como outros já vinham tendo aí anteriormente, né? Mas vamos ver. Legal. Você citou também, olhando lá no artigo, o PSOL, ele até perguntar sobre os campos progressistas. No PSOL, que normalmente tem feito 2 cadeiras no Estado, você está apontando 3. Então, o PSOL, eu acho que a tendência dele é eleger 3. A tendência dele. Porque, inclusive, o PSOL ele está com maior visibilidade agora, tem um candidato a presidente, que inclusive está fazendo um sucesso, sim, né? Principalmente com a juventude, eu percebo isso. Programaticamente, ele é muito firme nos debates. E então eu acho que o PSOL ele tem assim uma tradição ali na eleição para deputado de eleger a Luísa Erundina, a ex-prefeita Luísa Erundina e o Ivan Valente. Bom, eu acho que dessa vez serão três vagas preenchidas. E a terceira, eu acredito que seja a Sâmia Bonfim, que é uma vereadora de São Paulo, que está fazendo sucesso aí na imprensa. Inclusive a minha filha, é nessa que eu vou votar, na Sâmia Bonfim. Falei, não diga, eu escolhi você. Sua filha daqui? Então, mas eu acredito, pelos números que eu tenho, pela análise que eu fiz, que se tiver as 3 vagas, né, que se realmente se concretizar, a Sâmia Bonfim deve ser eleita. Legal, bacana. Nome combativo lá da Câmara de São Paulo, né? Falando um pouquinho da Assembleia Legislativa de São Paulo, falar uns números aqui para o pessoal, são 2.174 candidaturas, 94 cadeiras na Assembleia, ou seja, 23 candidatos por vaga. Dos 35 partidos, 16 estão distribuídos em 5 coligações e 19 isolados. O que a gente pode esperar da Assembleia? Então, a Assembleia não é muito diferente da Câmara, não, da Câmara dos Deputados. Ela vem, nas eleições, são esses 2 partidos que dominam, né? Se bem que o PT foi assim, os 2 tinham muito votação em 2006, depois em 2010 o PT estourou, em 2014... A aprovação do Lula era estratosférica. Em 2014 o PT caiu e o PSDB continuou lá, né? Mas tem uma coisa muito interessante, que eu não falei na Câmara dos Deputados, da Federal, que é o seguinte, o voto de legenda. O voto de legenda para a Assembleia tem sido, nas últimas eleições, 2006, 10 e 14, uma média de 3.100.000 votos. Caramba. É bastante. Bastante. E para deputado federal tem sido 2.100. 1 milhão a menos. Cara, 2.100.000. Eu no tempo tenho analisado isso, e o que eu acredito que seja o motivo disso aí? É que o eleitor, normalmente, tem grande parte do eleitorado que ele vai pensando no voto mais importante para ele. Fala, presidente, eu vou votar para o PT, 13. Então ele vai com 13 na cabeça, ele chega lá, 13, confirma, já vai de legenda. Então, caía para a primeira eleição, sempre era deputado estadual, depois federal. Então, de estadual, sempre 1 milhão de votos na frente. Nessa eleição, mudaram. O primeiro é o federal,
né? O primeiro voto é para deputado federal, depois para estadual e assim por diante, né? Daí vem o senador e tal. Até o presidente. Até o presidente, governador e presidente. Então, eu acredito que o voto de legenda, né, vai ter um impacto menor aqui nessa eleição para deputado estadual. Né? Mas ela funciona mais ou menos como a outra. É o PSDB e o PT, e depois os outros blocos. Dividindo as principais cadeiras ali. Então, mas também eu vejo que tem uma diluição aí, né? Vários partidos. Ou seja, o governador também vai ter um trabalhinho aí para... Vai ter um trabalhinho. Né? Vai ter um trabalhinho para governar. Legal. Então... E falando um pouquinho, eu sei que não está no seu hall de estudos atuais, né? Mas falando um pouquinho das candidaturas aqui de Pinda, o que dá para a gente falar dessas principais que estão colocadas aí? Então, você veja, esses prognósticos que eu soltei, esses gráficos mostrando as bancadas, é lógico que nada é 100%, sem dúvida, né? Nada é 100%, mas isso foi o melhor que nós conseguimos até hoje, né? E eu aponto alguns nomes, né, que eu poderia ter, eu acho que até fazer isso aí, já até pensei, e não apontar a tendência, assim, mas abrir mais um pouco isso aí, né? E isso não significa que quem eu apontei lá vai se eleger, e nem quem eu deixei de apontar não vai se eleger. Aqui em Pinda, eu vejo dos candidatos, por exemplo, no PSDB, nós temos o Rafael Goff, né? O Rafael Goff, ele tem uma trajetória aí que chama atenção. Então, ele em 2014, foi a primeira disputa dele, saiu candidato a deputado federal, obteve 20 mil votos, em torno de 20 mil votos, né? O que é algo significativo, né? Inclusive deu visibilidade para o nome dele, e eu acho que essa também é a maior razão das candidaturas locais. Às vezes a pessoa não acredita que ela vai se eleger, mas ela quer manter o nome também. Projeta o nome, faz parte de uma campanha já prolongada, né? Bom, e o Rafael Goff, depois ele teve uma votação também grande para vereador, e agora eu percebo que ele está fazendo uma campanha forte, né? Eu tenho visto na mídia, eu já vi às vezes vou para a escola, ouvi no rádio, já vi o nome dele em várias cidades aí do Vale, né? Muito embora eu não tenha estrutura para fazer uma análise mais profunda, mas eu acredito que ele pode surpreender. Certamente ele vai ter uma grande votação, né? A gente tem também, dentro do PT, o Vilela, tem vindo fazendo dobrada com a Amélia Naomi, né? De São José dos Campos. A Amélia, São José dos Campos, já tem tradição de eleger alguns deputados lá, o né? Eduardo Cury está lá. Exatamente. Pelo PSDB. O Carlinho de Almeida já esteve lá. PT, e o eleitorado o eleitorado de São José sozinho consegue eleger, né? Sim. Então, quer dizer, a Amélia é um nome forte. E o Vela está fazendo uma campanha aí, né? Vamos ver, eu acho que ele vai ter também uma votação significativa, né? Legal, vamos aguardando para ver. Legal. E falando um pouquinho sobre o que a gente está podendo esperar. A gente está passando por um processo eleitoral, como a gente disse no começo, né? Bastante conturbado, cheia de nuances, cheia de características muito específicas. A gente tem uma curiosidade que até está acontecendo mundialmente, que é uma ascensão de candidaturas mais extrema-direita. A gente teve isso na França, teve isso na Alemanha. A própria candidatura do Trump vai um pouco nessa linha da ascensão desses discursos de extrema-direita.
Brasil, o que você está achando que dá para a gente esperar de domingo, tanto para as eleições proporcionais, presidente, etc. Então, eu particularmente acho que domingo está polarizando os dois números, né? Do PT e do PSL. Está antecipando. O segundo turno. Parece que tudo indica que a coisa vai acontecer dessa forma, né? O que talvez justifique, inclusive, esse crescimento do Bolsonaro que aconteceu no começo da semana. Um pouco pode estar ligado a essa antecipação do voto útil, talvez? Quem sabe, né? Mas eu acho que no final vão ficar os dois mesmo. Uhum. O segundo turno. E o segundo turno, eu acho que as coisas vão... É uma outra eleição, como o pessoal fala, né? As meias. Eu acho que até as estratégias vão ser diferentes. E eu acho que no segundo turno também, um debate entre os dois dá para estar conhecendo melhor a ideia dos dois aí, o que eles pretendem, principalmente na área econômica, né? Exato. Porque a angústia da gente, né, quanto ao futuro aí do país, como é que vai ficar os jovens. Então, eu espero que no segundo turno a gente possa ter clareza do programa. Dos dois programas, né, que vão estar disputando. Legal. Bom, o blog, a gente está completando 10 anos agora, né? Em outubro de 2018 a gente faz 10 anos de blog. É um blog que é um blog, a gente fala de assuntos da esquerda, né? A gente está sempre abordando mais por essa perspectiva. O que você diria aí, o que a gente pode esperar desses campos mais progressistas nesse ciclo que vai entrar? Dá para a gente criar uma ideia, tanto na Câmara Federal, quanto os partidos mais à esquerda, mais no campo progressista, que a gente pode esperar de estruturação? A gente está percebendo que essa eleição de 2014, o campo de esquerda está conseguindo aumentar. Né? E superando um pouco do que foi a tragédia para o campo de esquerda em 2016. Né? Sim, eu acho que, né, toda essa conjuntura que nós temos vivido aí nesses últimos anos tem contribuído para isso. Uhum. Né? Tem contribuído para isso e eu espero que o debate possa melhorar, não é? Uhum. Melhorar, inclusive que envolva os jovens, né? Nesse debate de país, nesse debate que é necessário para mudar, porque é o que eu falei, dificilmente a gente vai renovar a Câmara. Virar de ponta cabeça, como a gente virar de fala, ponta cabeça, impossível, pelo menos na minha visão, dessa análise minha, a minha visão, eu acho que nós não vamos virar de ponta cabeça. E eu acho que para virar de ponta cabeça precisa a participação de todos, precisa a conscientização, né? Precisa desenvolver essa capacidade, esse espírito de cidadania nos jovens, né? Para retornar, realmente repensar o país. Exatamente. Como a gente costuma dizer, o país não termina numa eleição, ele passa por uma eleição. Então, se é um desafio esses próximos dias que a gente está vivendo, um desafio maior vem, sem sombra de dúvidas, depois desse processo eleitoral, tá? Para essa reconstrução, exatamente. Gerson, gostaria de agradecer por ter aceito participar aqui com a gente desse bate-papo. E depois da eleição, quem sabe a gente faz mais um para analisar os resultados, enfim. Isso, eu que agradeço, foi um prazer estar conversando com você, né? Vai ser sempre um prazer estar com vocês aí. Muito legal, Gerson. E nos links, onde a gente disponibilizar essa entrevista, seja no Facebook, seja no próprio blog, a gente vai colocar aí embaixo, no descritivo, os links para os prognósticos que o Gerson fez, tanto para deputado estadual quanto para federal, no blog dele, gersonjorio.com. E aí a gente já vai colocar o link direto para quem quiser acessar, ver lá tem a lista, nome a nome, enfim, como que se chegou a cada uma dessas listas. Gerson, obrigado. E ao amigo internauta, na próxima quinta-feira a gente tem mais Papo de Quinta e a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre os assuntos municipais também, porque está pegando fogo a cidade. Um abraço a todos e até a próxima.